que foi abaixo do esperado. Só que o Arrascaeta, ele é um jogador de lampejo. O Arrascaeta não é um cara que joga muito o jogo inteiro. Ele tem lampejos. Hoje ele chegou a ter um lampejo. Naquela finalização, né, que o goleiro pega muito bem, que ele joga para a direita, chuta. E teve um lance. Na verdade, eu acho que o Flamengo perdeu duas chances claras hoje. A do Arrascaeta no primeiro tempo, que a bola bate ali no calcanhar, acharam que foi na mão do defensor do Racing e ele chuta na trave. Para mim, aquela chance seria bem clara de gol. E a do Samuel Lino, né? Que a do Samuel Lino, ele tá de frente pro gol. E o goleiro defende. Agora, Bruno, dá para fazer crítica à atuação do Arrascaeta? Eu não critico tanto porque eu não espero muito mais dele. O que eu espero dele? Lampejos. Decidir em 2, 3 lances, tá fazendo muito gol, tá dando muita assistência, mas para mim não fugiu muito do que é o Arrascaeta, até porque teve aquela finalização que poderia ser um desses momentos de lampejo. Ele não decidiu o jogo, né? Foi substituído e ali foi correta a substituição. Mas ele é isso mesmo, assim, ele é um jogador muito qualificado, mas ele não é um jogador assim que participa o tempo inteiro. Eu já falei algumas vezes, né? Para mim, o Flamengo com o Felipe Luiz, quando ataca, o Arrascaeta ele é um atacante. Ele não é um articulador. Claro, ele é um atacante, ele é um meia de origem, tem essa característica do passe, de colocar o companheiro na cara do gol, e um atacante também faz isso. Mas ele joga bem avançado, né? O Felipe Luiz, ele gosta de um time mais forte fisicamente no ataque, que pressiona mais. E algumas vezes por isso ele tirou o Pedro, enfim. Mas o Arrascaeta é um cara que ele vê claramente como um jogador especial. Então ele protege um pouco o Arrascaeta, não estou falando de protege no dia a dia, ele protege no campo, assim, ele deixa o Arrascaeta bem solto, porque ele vê no Arrascaeta esse jogador capaz de decidir num lance, numa bola que sobra, que ele vai fazer o gol, que ele vai colocar alguém na cara do gol. Então ele deixa o Arrascaeta um pouco mais livre, ele protege nesse sentido que eu estou dizendo. Deixa ele mais livre para receber a bola, não participa tanto sem a bola. Então o Arrascaeta, ele realmente tem o brilho em algum lance ou outro, e esse ano ele está conseguindo fazer bastante, né? Ele faz muitos gols, ele é artilheiro do Brasileiro nesse momento, junto com o Caio Jorge. Então, mas o Arrascaeta é realmente esse tipo de jogador que você falou. Ele é o cara letal, o cara que vai decidir numa bola, num lance. Ele não vai ficar o tempo inteiro participando, correndo, como o Carrascal, que também é um meia. Tem outra característica, o Carrascal sai de um lado, vai para o outro, movimenta. O Carrascal, teoricamente, hoje estava na esquerda, mas vinha para dentro toda hora. Aí o próprio Arrascaeta ocupava o lado esquerdo em alguns momentos, tinha o corredor aberto ali para o Alexandro apoiar, e depois trocou pelo Ayrton Lucas, porque o Ayrton Lucas vai mais no fundo. Então é isso, assim, o Arrascaeta é o cara que o Felipe acredita que vai resolver. Uma bola que cai no pé dele em boa condição, ele vai guardar, ele vai fazer alguma coisa diferente. Mas tem alguns jogos que são mais físicos, que aí ele tira, como tirou hoje. O Arrascaeta hoje estava com dificuldade. Aí o jogo é outro nível de jogo, mas o jogo do Chelsea lá no Mundial. Ele tira no início do segundo tempo porque ele estava com dificuldade. Estava um jogo muito físico, muito corrido, muito bola longa, muito bola viajando para o alto. E não encaixava com o que ele precisava. E hoje o Carrascal estava muito bem. Então, na hora de tirar, ele tirou a Arrascaeta. Mas ele é isso, é um cara para decidir numa bola, num lance, para dar o último passe, para finalizar. E esse ano ele é muito mais finalizador do que em outras temporadas. E até nisso, né, Piperno, teve coragem o Felipe Luiz. Hoje eu acho que o Felipe Luiz tem que ser elogiado. Porque o Felipe Luiz, o Bruno lembrou bem, não tira o Carrascal. Se ele tirasse, pra mim, ia ser até covardia. Tipo assim, não vou tocar no Arrascaeta. O Arrascaeta tava pior em campo. A gente sabe que muito treinador optaria por deixar o Arrascaeta por esses lampejos que a gente fala. E ele não. Ele deixa o Carrascal, ele muda, ele tira o Arrascaeta, e as mudanças do Felipe Luiz hoje surtiram efeito, Piperno. Porque o Flamengo cresceu muito com as mudanças que ele fez. Então, diferente do que eu imaginava quando o Carrascal chegou, e eu repito, eu gostei muito da contratação dele, mas eu imaginava um outro papel. Eu achava que fosse ser o cara para revezar com o Arrascaeta, porque o Arrascaeta não é o jogador para o técnico contar com ele durante 90 minutos. E, principalmente nesse momento em que o Arrascaeta, nessa temporada, ele virou um 10 com momentos de 9,
Então, ele ia passar a ser mais exigido também, e muitas vezes, até para preservar o Arrascaeta, o Flamengo precisaria de um outro jogador de criação para poder, então, dividir com ele esse papel. Na verdade, eu acho que o Felipe Luiz foi além, tem mérito nisso, porque ele abre espaço para que joguem os dois. Isso é importante, porque preserva mais ainda o Arrascaeta, que não vai se imaginar, não vai se exigir dele que ele seja aquele cara dinâmico participando do jogo o tempo todo. Agora, para que joguem os dois e o Carrascal entrando supostamente para preencher aquela faixa mais à esquerda, mas é um cara que também, em muitos momentos, vai entrar pelo meio, é necessário que o Flamengo tenha um lateral que aproveite esse espaço, esse corredor, para dar mais profundidade. Nem sempre o Alexandre vai ser esse jogador. Ele tem uma outra característica. O Ayrton Lucas, ele costuma avançar mais, empurrar o time mais à frente lá por aquele lado. Agora, um jogador mais irregular também. Então o Flamengo vai ter que conviver com isso. Por isso que muitas vezes dá a impressão de que o time não está brigando tanto e tal, o time não está competindo como o torcedor gostaria, mas não é. É por conta das características desses jogadores mais técnicos, que preferem, né, um jogo mais curto, rápido e tal, mas não aquele jogo de força pelo lado. E é por isso também que eu conversava com o Bruno fora do ar durante o jogo. Piperno, tem que ter um beirada, Piperno. Se vai jogar com o Carrascal, que foi o craque do jogo, ele ora vai centralizar, ora ele vai jogar pela ponta. O Luiz Araújo, ele não pode fechar pelo meio, porque senão o Flamengo fica mas sem é isso a que profundidade. Eu tô falando. E fica aí sem a que eu ia profundidade. chegar. Mas é aí que eu ia chegar. O cara pelo muito lado obrigado. poderia ser um lateral. E eu estranho o fato de que o Vinha tem sido tão pouco utilizado. Eu acho que seria um jogador, inclusive, que poderia dar essa saída para o lado, porque eu acho, Viga, o Vinha é um jogador mais completo que o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, de vez em quando, ele dá essa profundidade, mas ele é um jogador irregular. O Ayrton Lucas é bom para jogar contra time fraco, porque aí o Flamengo vai ser dominante, vai ter a posse de bola, vai pressionar o adversário e vai jogar como se fosse um ponta. Quando ele trocou o Alexandre pelo Ayrton Lucas, eu temi pelo pior, viu, Piperno? Porque as costas do Ayrton Lucas são do tamanho do litoral brasileiro. Então, acho que Alexandre ainda continua sendo a principal opção. E sabe por que o Vinha não está jogando, meu caro Piperno? Porque ele próprio está se auto-vetando no time do Flamengo. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele fez Ele é bom jogador, mas ele fez um único grande jogo com a camisa do Flamengo até agora. Foi contra o Bragantino, lá em Bragança, que o Flamengo não vencia desde 1900 e muito tempo atrás. Então, para ele ser a terceira opção da lateral esquerda, porque realmente não está nem jogando, nem treinando bem, Piperno. Então, mas é isso que eu não estou entendendo. Quer dizer, alguma coisa está ocorrendo com ele, porque ele, em tese, seria um jogador, uma opção muito importante para esse momento, em que o Flamengo tem o Arrascaeta, o Carrascal fecha e alguém poderia ocupar esse espaço. Então, está faltando esse cara de mais agressividade. Né, Flávio? A gente está falando também, né, do Carrascal, a gente falou do Samuel Lino. Eu gostei muito hoje também do Pulgar. Não sei se você concorda. Jogou bem. O Pulgar jogou muito bem hoje. E olha que o Pulgar ficou aí mais de 2 meses parado, pô. Mais de 2 meses parado. Voltou em 2 jogos dificílimos e deu conta do recado. Pra mim me impressiona, Flávio. O que o Pulgar já tá jogando depois de 2 meses, mais de 2 meses parado. E o Felipe Luiz mesmo disse já. Aí eu discordo um pouco, que eu acho que ele exagerou, mas o Felipe Luiz disse: Pulgar tem nível para ser volante do Barcelona e da seleção brasileira, se ele fosse brasileiro. Então, realmente é uma volta sem ritmo, mas com muito ritmo do Pulgar, né, Flávio? E também quero escutar o Viga. Olha que coisa curiosa. Ele saiu e veio o Saul. E o Saul é um jogador, né? Então a concorrência é pesada.
Inclusive no jogo do final de semana contra o Palmeiras, a grande dúvida é, caramba, quem vai jogar no lugar do Saúl, né? E ele se desempenhou bem, fez um trabalho interessante, bom, e hoje realmente jogou no nível bacana. O Flamengo, ele é um time de toque de bola, ele é um time leve, ele é um time que não vai ser aquele time de abafa e tal. É a característica do Flamengo. O Pulgar é um pouco diferente, ele é um jogador mais rápido, mais dinâmico, mas é um jogador que se encaixa perfeitamente a esse sistema. Cumpriu bem a parte dele, o Flamengo jogou dentro da sua característica, às vezes dá a impressão de lentidão, desinteresse, mas é a maneira como ele tem para trabalhar, e vai ter também esse aspecto a seu favor na Argentina. Ele tem que manter a calma, fazer o jogo dele, ter a bola o máximo que ele puder, e vai criar dificuldade pro Racing também, como aqui o Racing criou pro time do Flamengo. Lá o Racing é que vai ter que se expor, e o Flamengo tem que tentar ter a bola, e tem jogadores com essa característica. O próprio Saúl talvez seja um jogador, tiver condição para voltar ao time, sem pensar em tirar o Pulgar, mas realmente reforçar um pouco mais o meio campo, tem mais a bola, né? Então o Flamengo, essa vantagem, esse golzinho aí pode fazer muita diferença lá na frente. Eu mesmo falei 12 milhões de euros, será que vale? E o cara é um dos melhores do time do Flamengo nos últimos jogos. Essa é a verdade. O Carrascal hoje, a personalidade dele num jogo grande como foi hoje, né, com a pressão do jogo que teve hoje. Concordo contigo em gênero, número e grau. Que o Carrascal foi o hero of the match, o craque, o melhor em campo. Fez às vezes, inclusive, do Arrascaeta hoje. E o Arrascaeta, bem como o Pedro, os dois não tiveram o mesmo patamar, o mesmo diapasão de atuação que tiveram na vitória sobre o Palmeiras. Não sei se o Racing estudou bem os dois ou se eles encontraram realmente dificuldade em repetir o bom futebol. Agora, a minha questão é a seguinte, viu, Pilhado? Eu não sei se o Carrascal, obrigatoriamente, ele tem que ficar preso lá pelo lado esquerdo, como ele, em tese, foi escalado pelo técnico Felipe Luiz. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Luiz Araújo, embora seja um dos principais jogadores do Flamengo na temporada, depois do Pedro e do Arrascaeta, não teve uma boa jornada. Como não teve também o Jorginho, tampouco o Varela. Acho até que se esses jogadores tivessem um degrau acima, talvez o Flamengo pudesse fazer 2-0 em vez de apenas 1-0, mas é uma vantagem importante para levar lá para Avejaneda, na Argentina. Acho que o Carrascal poderia, já que ele tem essa flexibilidade, tem essa malemolência, tem toda essa mobilidade no setor ofensivo, poderia cair pelo lado direito no lugar do Luiz Araújo e continuar com o Samuel Lino do outro lado. Não é que eu seja apaixonado pelo Samuel Lino, não, mas quando você vê a composição lá na frente, acho que o Samuel Lino tanto ajuda no setor de meio campo, quanto ajuda lá atrás e pode chegar um pouco mais à frente. Acho que não vive a sua melhor fase, não vive o seu melhor momento, mas o Luiz Araújo, do lado direito, ele não está jogando como ponteiro, pelo contrário, ele está jogando mais afunilado, e isso dificulta bastante a criação de jogadas por parte do rubro-negro carioca. Até porque, meu caro Pilhado, qualquer que seja o lateral direito do Flamengo, não vai ao fundo ou vai muito pouco ao fundo. É tipo de lateral isopor. Seja o Varela, que não teve uma boa jornada, seja o Emerson Royal, que quando chega na frente também tem dificuldade no cruzamento. Acho que foi uma boa vantagem. Vi até os torcedores de Flamengo e de Racing satisfeitos. Torcedor do Flamengo por conta da vitória e do Racing achando que dá para reverter lá. A minha grande preocupação, Pilhado, só para fechar é a seguinte: jogando fora de casa, esse Flamengo, que é voraz, que é destruidor aqui no estádio do Maracanã, ele não tem essa mesma volúpia, não tem mais essa mesma força. Vídeo que aconteceu com o Estudiantes, vídeo também em outras eliminações do Flamengo na Libertadores da América. Embora fosse um confronto muito parelho com o Racing, acho que um 2-0 seria resultado mais confortável. Ou seja, o Flamengo mais uma vez vai levar para a Argentina uma vantagem magra de apenas um gol, Pilhado.